Nós temos no canal do Instituto Leon Reconvexo, aliás, vocês já acessaram o canal, conheceram o canal de ontem para hoje, se inscreveram, compartilharam. A maioria das pessoas que estão aqui nessa mesa já nos deu a honra de ceder uma entrevista ou de participar de alguma roda de conversa no canal. E hoje nós resolvemos fazer uma brincadeira, né? É uma live ao vivo. E nós vamos bater um papo aqui sobre as experiências que tiveram para chegar até aqui. Hoje nós vemos essas pessoas extremamente potentes, mas nós gostamos, não vamos lembrar dores, nós vamos contar para as pessoas que estão com dores que as dores passam. Essa é a função, cada vez que nós nos encontramos e falamos do que foi passado, do que foi superado. É dizer para a pessoa que recebe o diagnóstico de afetado por uma doença rara, que não tem cura ainda, mas que ainda chegaremos nessa felicidade e vamos comemorar muito. Vai ser um carnaval de rua. Nós vamos botar o bloco na rua, né? Para dizer para essas pessoas, chora, pode chorar, mas não para a vida. Porque essas pessoas que estão aqui não pararam a vida. Então, eu gostaria, inicialmente, de falar com uma mãe, né, que a gente vinha falando, obrigada, a gente vinha falando no almoço, em tantas outras oportunidades, que a pessoa afetada, ela começa a se virar, vai levando a vida, mas a mãe é a vida toda do meu bebê. E lidar com essas superações é muito legal, mas mãe já é culpada por natureza, não são mães. As mães sempre acham que tem culpa de alguma coisa, fizeram o melhor do melhor, mas sempre acham que poderiam ter feito mais. Então as mães ficam muito marcadas, e o posicionamento das mães em empoderar os filhos, muitas vezes ela por dentro está machucada, mas por fora ela está empoderando. Não é isso, Janete? Fala um pouquinho de você e comenta isso que nós estamos aqui abrindo a mesa. Fique à vontade. Obrigada por estar conosco. Fale do seu menino maravilhoso. Ele não é afetado pela Lyon e nós trouxemos aqui outras afetações também, até para preservarmos a diversidade da luta das doenças raras. Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer a oportunidade em nome da nossa família. Eu me chamo Janete, eu sou casada com o Gilson, que está ali, e nós temos nosso filho Natan, que é portador da síndrome de Wolfram. Também temos uma filha chamada Rafaela. Rafaela não é portadora da síndrome de Wolfram. E para nós é um presente de Deus ter o Natan, com essa síndrome, porque através dessa síndrome nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui, de conhecer pessoas, de ir a lugares que nós provavelmente não iríamos se não fosse pela síndrome de Wolfram. É um desafio tremendo, diário, 24 horas por dia. Na síndrome de Wolfram, ela é uma patologia que, para cada portador, ela se apresenta de uma forma diferente, até como o próprio Dr. Chicane comentou ontem. E o nosso filho, ele, dentro do grupo de raras, eu sempre costumo falar que ele é o raro dos raros, porque o nosso filho nasceu com surdez profunda bilateral, o nosso filho tem as pautas autistas, nosso filho tem baixa visão, ele tem problemas cardíacos, e ele não tem uma comunicação, ele não consegue interagir como os demais portadores da síndrome de Wolfram. Mas nada impede dele estar no meio, e através da vida do Natan também. Muitas questões, principalmente na área escolar, as portas foram abertas através da vida dele. Os caminhos eu falo que as pedras que nós enfrentamos foram gigantes, mas nós aprendemos com essa lição a ajudar outras famílias. Então eu também faço parte, em Curitiba, do grupo de mães com filhos com deficiência, faço parte do grupo de Raras Paraná, onde a gente luta por políticas públicas, e a gente não se cansa, As portas fecham de um lado, mas a gente corre e elas abrem do outro lado. Então, para nós tem sido um privilégio, As pessoas, algumas acham que eu sou louca em falar isso, mas não sou, na verdade é um privilégio, é uma bênção, como eu falei, porque a vida do Natan, assim como a vida de vocês que têm essas outras patologias, elas são inspiração. E eu sempre falo que é um propósito, Nós estamos aqui nesse mundo com um grande propósito.
E assim a gente tem vivido a cada dia, né? O meu esposo também se tornou um profissional de intérprete de Libras. Hoje ele abençoa a vida dos surdos, né? Naquilo que eles precisam. Trabalha também como intérprete de Libras. E tem sido muito especial porque nosso filho tem o privilégio de ter um intérprete particular, né? Então, e é muito lindo de ver porque nessa história toda, o meu filho aprende um sinal em Libras e ensina o pai aprende um sinal e ensina o filho. Então, é um pouquinho da nossa história, né? A gente não desiste, né? O diabetes do nosso filho é de difícil controle, então a gente tem um monitoramento com ele 24 horas por dia, e algo assim que é muito especial também na nossa família. Nós somos uma família típica, que meu esposo nunca arredou o pé. O meu esposo sempre esteve presente, mesmo a gente passando muitas dificuldades. Mas é algo assim também muito especial, porque a gente convive com mães que estão ali sozinhas lutando, e elas não têm força muitas vezes para levantar. E eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de ter o meu esposo comigo. Há 30 anos nós estamos casados, nosso filho tem 20 anos e a gente sempre caminha junto. E quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade, por conhecer o Pedro, conhecer vocês. Eu já chorei bastante aqui, porque é uma lição de vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Nós que agradecemos por você vir aqui e abrir o coração dessa forma, né? E deixar registrado para a posteridade a sua realidade, né? A sua verdade. E nos chama a atenção quando você diz quantas mães solos estão em luta, né? Quantas pessoas não têm esse apoio familiar, e que nós podemos ser essas famílias, nós podemos formar essas correntes, essas redes de apoio. E essa é uma das funções dos institutos, das associações, e também da provocação que nós fazemos para as políticas públicas, que é uma função social do Estado extremamente importante, formar redes sólidas para apoiar essas pessoas que não têm a felicidade de ter um homem honrado do seu lado, que vai até o final com esse filho lindo, maravilhoso. Eu conheci hoje a sua história, né, de manhã, na hora do café no hotel, na hora do café do hotel, e realmente é algo muito, muito incrível. Muito obrigada por compartilhar conosco. Eu vou deixar a fala com outra mãe aqui, que é a Fernanda, que é mãe de duas coisas gostosas do meu coração. Depois a gente passa para as filhas. Vamos lá, é com você, sua fala. Oi, boa tarde. Eu fui pega de surpresa aqui por falar como mãe. Desculpem, eu sou afetada tem 4 anos, esse ano fez 4 anos, e a minha avó teve Leber. E não tinha diagnóstico, né? Não fechou diagnóstico, ela tinha um mundo de óculos na gaveta, e ninguém mais foi afetado. Assim, passou uma geração de 5 filhas, ninguém afetada, e vieram vários netos, eu não me lembro de cabeça quantos, mas eu fui afetada. E demorou muito para descobrir, né? E daí, a partir daí, eu não estou falando agora a minha perspectiva como eu, mãe, mas a minha avó, a partir do momento que eu tive Leber, que eu fui acometida, eu passei a compreender a minha avó. Eu passei a compreender o porquê ela não saía de casa, eu passei a compreender a depressão, eu passei a compreender outros percalços na vida dela que não eram compreendidos, né, tão compreendidos. E hoje, como mãe, a primeira coisa que eu pensei quando eu me deparei com a Leber, meus filhos eram pequenos, a minha filha tinha 1 ano e meio, meu filho tinha 3, e eu pensava, como é que eu vou ler historinha para eles? Como é que eu vou ver o rostinho deles crescendo? Né? Mas a gente precisa seguir a vida, a gente precisa levar, e a gente não sabe historinha, não dá para ler, a gente coloca uma história em áudio, a gente inventa uma historinha, a gente vê o rostinho e vai superando. E é muito gostoso a gente receber ajuda, né? Ajuda dos pequenos. O meu filho está na alfabetização, então ele já me ajuda lendo, vendo preço, vendo placa de ônibus, vendo placa de consultório. E muitas vezes a gente pode achar que vai existir um certo
uma certa rejeição da criança, um estranhamento, uma vergonha. Não, não existe uma vergonha, não existe um estranhamento. O que existe é muito amor. A minha menina, no começo, ela beijava os meus olhos e falava assim, isso vai sarar você. Né? Então, isso assim, é o maior incentivo. E eu gostaria só de, por último, deixar registrado aqui, que é uma opinião particular, é uma opinião minha. Eu já parabenizei a Ana Carmen, já falei com a Noemi, já falei com a Noemi, que assim, apesar de termos essa doença, eu não gosto de chamar de doença, mas apesar da gente ter essa afetação que pode ser transmitida para um filho, se a pessoa tiver realmente a vontade de ter um filho, eu acho que ela não deve se privar disso, porque as chances são meio a meio, pode ter, pode não ter. Então, não é porque aconteceu com a gente que vai acontecer com aquela criança. Então, a gente não deve se privar de ter um grande amor na vida, de ter um grande desejo desse, por conta de algo que a gente nem sabe se vai acontecer. E para as outras mães, as nossas mães, elas não devem se culpar. Porque se uma pessoa tem câncer, o pai e a mãe não se culpam. Por que vai se culpar por uma Leber? Então, assim, o que eu deixo aqui é para mães, para familiares, esposos e esposas. O meu esposo também me apoia muito. Esses dias eu estava com uma preocupação estética, com relação aos olhos, porque quem tem não olha para frente, acaba ficando com os olhos assim. E eu perguntei para ele, eu falei, mas não está esquisito? Você não acha esquisito eu ficar olhando assim? Não, Fernanda, você não é os seus olhos, você ficou assim e pronto. Então, o amor supera qualquer coisa, o amor, a doação. Então, a minha mensagem é essa, conforme a gente for passando as informações, conforme a gente for se abrindo, as outras pessoas também tendem a se abrir para a gente. E essa corrente, essa empatia é que vai melhorando o mundo e servindo de exemplo para as pessoas. Uau! Gente, tá estreito isso aqui, viu? Muito obrigada, Fernanda, por compartilhar conosco a sua vivência e colocar de uma maneira tão verdadeira essa questão da maternidade. A gente percebe, sim, as pessoas se culpam por algo que não tem responsabilidade. E isso é provocar dores extras. A gente já tem aí enfrentamentos a lidar. Então, para que procurar dores extras para tornar ainda mais pesados os enfrentamentos que são inevitáveis? Então, uma roda de conversa como essa, ela é fundamental para dar esses alertas, de para que eu estou carregando correntes? Se eu posso carregar, como o Gilson, que está aqui na mesa, que está conosco, juntou-se a nós, já estava ali num cantinho, nós que não tínhamos percebido muito, desculpa, Gilson. É a correria, eu acredito que seja ela, nossa adrenalina alta, e ela transforma isso em flores e chama a atenção para as flores. Eu vou passar a fala para a Gilson, porque nós já tínhamos falado tanto de você, e falado do quadro, e falado da rifa. Eu vou pedir para você fazer o seu relato, tá bem? E muito bem-vinda a essa mesa. Passa para ela o microfone, Alexandre, por favor, já está ligado o microfone. Obrigada. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, presente, junto a tantas pessoas lindas de alma. Eu não enxergo, mas eu sinto a sensibilidade, a coisa linda de cada um, assim, pelas palavras, pela energia. E como é bom estar ao lado de vocês, aprender com vocês, ouvir vocês, cada um com a sua história linda de superação, desafios, que não é fácil. Eu sei como é isso, porque eu vivo também, não tenho Lyon, mas eu tenho uma outra doença rara. Então, me sinto na pele de cada um e me sinto inclusa, assim, tipo, vivendo o que vocês estão vivendo. É muito bom viver isso junto, porque a gente sente que não está sozinho, Pois bem, para quem não enxerga, eu tenho pele clara, tenho cabelo loiro, comprido, liso, abaixo do ombro, olhos castanhos escuros, estatura baixa. Me chamo Gilce, artista plástica, portadora de síndrome de Usher. Eu sempre vivi
a arte, sempre pintei, sempre digo para todos que eu nasci com um pincel na mão. Porque me formei em artes, mas sempre pintei antes, eu era autodidata na arte. Mas antes disso, eu nasci com uma perda leve, auditiva, o qual me dava alguma dificuldade na sala de aula. Então, eu sempre sentei à frente, né, na frente para o professor, e fui aprendendo a leitura labial. Então, eu sempre aprendi a ouvir, lendo os lábios dos meus professores, e assim também em casa, com meus pais, meu irmão, minha família toda, e amigos ao redor. Aos poucos, a audição foi piorando, e quando entrei na pré-adolescência, eu passei a usar minha primeira prótese auditiva. Foi quando eu conheci o mundo dos sons e vi quão encantador era. Eu aprendi a ouvir sons que eu achava que nem existia, como, por exemplo, o vento. Eu não sabia que o vento tinha som. Eu não sabia que a folha das árvores batendo faziam barulhos. A água na torneira fazia um barulho. Aquilo, para mim, foi esplêndido, foi sensacional. Eu vibrava a cada som que entrava no meu ouvido. Como era maravilhoso ouvir. Só que aí, com o passar do tempo, a minha audição de leve foi passando para moderada. Do volume 1, passei para o volume 2, volume 3, e sempre precisando de mais potência para poder ouvir. E quando eu me vi, eu já estava na segunda prótese auditiva, usando em ambos os ouvidos. E, novamente, subindo o volume, e aí eu fui percebendo que eu estava perdendo ainda mais a audição. Mas isso, para mim, não foi difícil. O difícil foi no decorrer que eu era considerada uma pessoa distraída, mas eu não imaginava o que estava por vir. Na verdade, eu também estava com um problema visual, que vim descobrir mais tarde. E como eu disse anteriormente, que eu pintava, eu sou artista plástica, e era uma profissão totalmente visual, ministrava cursos, para mim foi um baque muito grande. Eu dirigia, tive que abandonar o volante, abri mão de muitas coisas pela falha da visão. Mas até então não sabia qual era o meu problema. E o diagnóstico foi muito difícil. Sempre, quando eu procurava fazer os exames, era receitado óculos de grau. Ora miopia, ora astigmatismo, mas eu sentia que não melhorava. E eu continuava sendo vista como uma pessoa orgulhosa, mas, na verdade, eu não era orgulhosa nem distraída, eu não estava vendo. E cada vez mais foi ficando difícil fazer as minhas pinturas, a enxergar as cores, os detalhes, e eu continuei teimando na arte, porque era isso que eu sabia fazer, e era isso que eu amava fazer. Quando veio a descoberta, em 2003, que eu era portadora de retinose pigmentar, meus pais sofreram muito, e foi muito difícil para eles darem a notícia para mim. Pois só me passaram a notícia em 2005, 2 anos depois, acho que para preparar, né? E também no meu caso, eu sentia que eu não era, entre aspas, assim, como todos, a grande maioria enxergava tudo. E aí, quando eu soube, foi um baque muito grande, a minha vida virou de ponta cabeça, e aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Pois eu dependia dos meus olhos para poder continuar com a minha arte. E aí eu passei a pintar não mais rostos, detalhes, comecei a pintar com menos cores, pessoas de costas para não ter que fazer rosto, não pintava mais mãos, comecei a pintar abstrato, até que, entre aspas, dei uma pausa na arte, me aposentei. Foi uma fase muito dolorosa e difícil. E aí, nesse período, foi um vazio para mim, porque eu estava largando uma coisa que era a minha vida. E então eu encontrei uma pessoa que me acolheu aqui em Maringá, a Betinha, que, por sinal, hoje... Desculpa, eu estou emocionada. A Betinha, hoje, por coincidência, ela é a secretária, né, das pessoas com deficiência aqui do município. Acabou de receber esse cargo. E, na época, ela me ensinou Libras, o Tadoma. Foi me ensinando o mundo do que estava por vir, me preparando para o amanhã, do que eu precisaria. Obrigada.
é o que eu precisaria lá na frente, né? Porque até então não tinha caído a minha ficha que eu ia ser uma pessoa surdo-cega e que o meu mundo ia se tornar silencioso e escuro. Pois hoje eu vivo entre o silêncio e a escuridão. E aí aprendi o Libras, aprendi o Libras tátil levemente, aprendi o Braille, fui alfabetizada também em Braille, fui me preparando. E a bengala foi a parte mais difícil, a qual a Betinha também me ensinou muito a importância do uso da bengala, para termos a nossa independência. E aí hoje eu não fico sem. Muito obrigada, Betinha, por todas essas oportunidades de ensinamento, por você ter aberto a minha mente para a aceitação desse mundo. E também tudo isso dá-se também o fato do apoio que eu tenho dos meus pais, meu irmão, meu esposo, minha família. A família, assim, é tudo, como base de apoio para a gente, para que a gente possa superar, e os amigos também ao redor. E aí, para tudo isso ficar mais leve, para eu sair desse vazio, eu entrei no esporte como uma forma de tentar a procura de uma liberdade, não me ver presa dentro de uma visão escura e de um mundo silencioso. Só que, quando eu entrei no pedal, eu imaginava que eu fosse entrar por hobby. E eu me entreguei de uma forma tão intensa como eu entreguei na arte no passado. Eu vivi e vivo o esporte como eu vivi na arte. Entreguei intensidade que em um ano apenas, pedalando, sem nunca ter feito esporte, eu fui convocada pela seleção brasileira para representar o país nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, em 2019. Foi um... Obrigada. Foi um desafio para mim, assim, muito, eu posso dizer, muito importante e algo que eu nunca ousei sonhar. E com isso fez acreditar que nós somos do tamanho do nosso sonho e muito além disso, pois eu nem imaginava sonhar isso e aconteceu comigo. Então eu comecei a entender que a deficiência não existe. A deficiência realmente existe para aqueles que acreditam, que colocam na cabeça as suas limitações. Porque nós não podemos nos limitar. A gente é muito mais livre, nós somos muito mais abertos para o novo. Porque todas essas adversidades, eu aprendi que elas não são, digamos, uns obstáculos da nossa vida, mas sim são aprendizados. A gente aprende muito, a gente amadurece muito, espiritualmente, principalmente. Hoje eu posso dizer que eu posso não ver como antes. Eu tive que fazer o papel de entender e tirar os meus olhos da face, desprendê-los da minha face, e enxergar com outra maneira. Entender que a gente não precisa do olhar visual da face para enxergar ao nosso redor, para enxergar o mundo e a natureza. A gente tem a nossa alma, o nosso coração e a sensibilidade. A sensibilidade vai muito mais além do que os próprios olhos conseguem enxergar. E assim como a nossa audição. Hoje, por exemplo, enquanto vocês estavam falando, a Betinha estava fazendo toda a fala de vocês para mim, no meu ouvido. Então, porque às vezes todos ao redor, né, inclusive com o microfone, estão falando, como eu ouço através de uma prótese auditiva, eu não consigo ouvir tudo. Eu posso ouvir, mas não entender. E a Betinha estava fazendo toda a descrição da fala para mim. Então, assim, são oportunidades, pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, que faz toda a diferença para nós. Então, a gente pode ouvir de diversas formas, através do Tadoma também, que, para quem não conhece, colocar a mão nos lábios ou na garganta, no meu caso, na garganta, através das cordas vocais, que você passa a entender a fala com as vibrações da fala. Chama-se Tadoma. Eu pratico muito isso, porque se eu aprender o Libras totalmente, quem falar comigo, a partir do momento que eu não tiver mais o recurso que seja apropriado para a minha perca auditiva, quem vai te comunicar comigo em Libras? Nem todos saberão, né? Então, o Tadoma será um novo recurso para mim. Então, hoje, eu me preparo para amanhã, para a hora que eu silenciar totalmente e também para o momento que eu cegar totalmente. Hoje, a minha visão é de vulto, tenho uma perca bilateral, neurosensorial profunda da audição. E eu sempre usei uma frase,
assim, quando eu entrei no esporte, eu dizia, da arte para o esporte, assim Deus quis, né? Mas eu colocava isso como um ponto final. E hoje eu vejo que não é um ponto final para a arte, porque eu continuo fazendo a arte, só que através do pedal. Eu não uso as mãos, mas eu uso meus pés nas pedaladas. Não pinto uma tela, mas eu pinto a minha história, a minha vida. E aí é isso que eu comecei a entender, que a arte vive em mim, seja no esporte, seja de outras formas. E para quem não conhece esse esporte que eu pratico, é a bike tandem, é uma bike dupla para deficientes visuais, o qual na frente vai o piloto, e eu vou atrás, e tentando entender todo o comando de quem está me guiando, na confiança dos olhos que me guiam. Ele faz toda a troca de marcha, enquanto a catraca fica comigo, a força maior atrás. Então, é um esporte maravilhoso, sensacional. Para quem quiser conhecer, todos que estão aqui, eu recomendo. É libertador, é motivante, faz um bem danado. E hoje eu respiro e vivo a arte do pedal. E voltando a falar em arte, eu também não parei com a arte como eu imaginei que fosse parar, porque graças à nova tecnologia que veio ao Brasil, da Califórnia, através da Drycon, o Nuai Drycon, me possibilitou a voltar a pintar. E foi aonde eu pintei essa tela doada para a RIPA, né, para o Instituto Lyon, a tela que está aí na frente, graças a essa tecnologia. Então, é isso que me motiva também a ver quantas oportunidades nós temos, mesmo sem enxergar, sem ouvir como todos, né? A maioria, normalmente, você ainda pode fazer coisas que nem você mesmo acredita. Então, aí a gente vê quanto nós somos capazes. E aí eu costumo dizer que todos vivemos em grandes transformações diárias, se renovando, se reinventando a cada ciclo da vida. E eu costumo dizer, até disse na live, que eu sou uma borboleta, né, Valéria? Porque a borboleta é isso, ser borboleta é isso, abrir suas asas para o voo, para o novo, para o desafio e se transformar. E é isso que eu desejo a todos vocês, que sejam borboletas, se transformem, se renovem a cada desafio da sua vida. Pois no silêncio, na escuridão, que eu descobri essa minha nova versão. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz, mesmo diante de tantas dificuldades, eu me encontrei dentro dessas limitações que não são tão limitantes quanto eu imaginava. É a sua cabeça, a sua imaginação. Então, a gente pode ir muito além. Então, acredite no potencial de cada um de vocês. Acreditem que vocês podem fazer coisas que nem vocês imaginem. E tentem fazer experiência um dia, para quem enxerga e quem ouve, tampar os seus olhos, os seus ouvidos, e tentar ouvir dentro de si, tentar sentir a sensibilidade de cada um, para você ver como é um mundo que você não conhece, um ser humano desconhece, pela forma que você é doutrinado desde criança, a ouvir com os ouvidos e a enxergar com os olhos. Mas a gente vê que a gente não precisa totalmente disso. A gente pode fazer muitas coisas sem certos ensinamentos, né, de criança, sem certo sentido. No meu caso, eu venho descobrindo a cada dia. Hoje, eu enxergo menos que ontem, eu ouço menos que ontem. Cada dia é uma redescoberta, é uma adaptação constante, mas eu vivo novo, eu estou aberta à aceitação, e é isso que eu faço da minha vida, como asa de uma borboleta, saltando para a vida, e é isso que eu desejo para vocês. Muito obrigada pelo relato. Nós temos mais falas também tão potentes quanto aqui nessa mesa. Gilson, por isso eu peço desculpas a você e ao meu coração, porque interromper você me dói o coração. Você é uma pessoa extremamente inspiradora, tornou-se uma atleta de alta performance que assim, necessita de uma disciplina absurda para conseguir ter esse resultado de estar representando o país, né, nas Paralimpíadas. Então, você colocou a serviço da nação o seu talento. É porque nós comemoramos a cada conquista, a cada medalha que vocês, atletas, né, trazem para o Brasil. E o Brasil é um dos países que mais trouxe medalhas nas últimas Olimpíadas, superando países muito desenvolvidos, né, mostrando talvez com que a dificuldade que a gente tem nesse país realmente
torna a pessoa com deficiência de alta performance por si, porque são muitos desafios que nós temos aqui no país, e é isso que nós conseguimos perceber quando se determina, tem uma metodologia de treinamento, e vocês chegam lá e concluem as provas de maneira brilhante. Você gostaria só de fazer uma conclusão? Fique à vontade. Obrigada. E só um adendo que eu esqueci de citar, a maioria das minhas concorrentes no paraciclismo, por sinal, são apenas deficientes visuais. Eu sou praticamente a única ali no meio que sou surdo-cega. Então, querendo ou não, eu saio em desvantagem. E isso eu também não vejo como um obstáculo, mas muito pelo contrário, como uma forma de eu tentar ainda ser melhor, aprender ainda mais. Então, durante as pedaladas, eu e a minha piloto, viu, Betinho, nós criamos um Libra tátil nosso para a nossa comunicação. A hora que vem curva, ela me avisa pelo toque da mão dela nas minhas pernas. Então, quando vem descida, curva, comandos, né? Então, criado por nós para conversação durante a prova, porque eu não vou escutar, né? Então, e aí, olha o quanto desafiador foi que o ano passado eu encerrei o ano ficando em 9º lugar no ranking mundial da minha categoria. Então, assim, isso para mim foi a maior prova, assim, do quanto a gente é capaz de fazer o que a gente nem imagina. Nem sonha. Então, é isso, sonhem, gente, vale a pena. Então, imaginem aqui, quem gosta de matemática, vamos fazer os cálculos, são mais de 100 países que concorrem, que praticam, que estão nas Olimpíadas. Ela é a 9ª do mundo, tem que respeitar. Parabéns, Deus. Obrigada. Obrigada. E obrigada, Valéria, e obrigada, Pedro, pela oportunidade, tá? De eu estar falando um pouco sobre a minha vivência dentro da Síndrome de Usher, aqui para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Você, princesa Rafa, conheci recentemente, tivemos uma live magnífica, tem um cachorro, como que é o nome dele? Relembra ele para mim. O Skip. Tem um cachorro. O pós-live, gente, vocês não imaginam. O pós-live é uma coisa assim incrível, né? A gente ficamos horas depois da live, a gente às vezes vara a madrugada depois da. A gente fala tchau para vocês, mas a gente continua. E aí o Skip aparece na tela, brinca com a gente, né? Essa potência em forma de menina, ainda uma menina, mas é uma potência caminhando na terra que fez de toda a dificuldade que o destino colocou para ela enfrentar, transformou isso numa metodologia para empoderar outras pessoas, junto com os pais, obviamente, né, de quem ela tem essa herança intelectual fantástica, e vai poder relatar para nós também essa experiência de vida, e também pode colocar qual é a sua percepção desse encontro, né, nós que te convidamos, né, ao vivo na live, quase que não tem como falar não, ela aceitou, né, na presença virtual de todos e todas, e nos dá a honra de estar aqui conosco hoje. A fala é sua, Rafa. Obrigada, muito obrigada, gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, gente, obrigada, Valéria, obrigada mesmo. Vou compartilhar rapidamente um pouco da minha experiência. Eu tenho 25 anos, eu sou portadora da Síndrome de Wolfram, como o Natan, o filho da Janete, que estava aqui comentando sobre a história deles também. Eu sou presidente da Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram. Bom, gente, a Wolfram, como o Dr. Ticani estava falando, ela comete não só a visão, mas a audição, diabetes. Então, com 4 anos, eu fui diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1. Depois, aos 11, eu comecei a usar aparelho auditivo. Eu uso aparelho auditivo nos 2 ouvidos, surdez bilateral. Depois, aos 13, comecei com atrofia no nervo óptico. A minha história é um pouquinho diferente, porque aos quase 18 anos de idade, quando os meus pais me contaram do diagnóstico, que foi aos 13, o diagnóstico de síndrome de Wolfram, porém, eles decidiram só me contar com quase 18 anos. Quando eles me contaram de toda a trajetória deles para encontrar o diagnóstico, do quão raro e desconhecida era a síndrome. Eu falei, não, eu preciso mudar essa realidade, preciso fazer a diferença. Então, comecei a dar palestras, comecei a conscientizar as pessoas sobre a Wolfram, criei o primeiro site da América Latina dedicado exclusivamente a falar sobre a síndrome, que é o Wolfram Site.
Depois, 2 anos depois, veio a criação da associação, né? Eu fundei, com a ajuda dos meus pais, a Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram. E, quando eu tinha 18 anos de idade, surgiu, então, a oportunidade de eu ir morar nos Estados Unidos, em Los Angeles, para fazer um tratamento experimental da Washington University. E foi quando eu fui, com a cara e coragem, me mudar para o outro lado do mundo, tendo uma síndrome rara. E com o total apoio dos meus pais, obviamente, eles também ficaram inseguros, mas eles deixaram, era para o meu bem, era uma situação que traria um bem maior para a minha vida, então eu tive a oportunidade de ir, morei lá por quase 4 anos. Foi lá que eu, entre aspas, tive o Skip. O Skip, ele é meu cão de serviço, né? Porque não cão guia, a gente não usa, ele é formado em cão de serviço, até para conscientizar as pessoas. O cão de serviço, ele pode ser cão guia também, mas o cão de serviço ele engloba outras categorias como cão ouvinte, cão diabético, cão de apoio emocional, cão para autistas, cão para cadeirantes. Então, o cão de serviço ele pode fazer diversas funções. O Skip ele é formado em cão de serviço. Ele é formado pela Dog Do Good, lá no Arroio Grande, no interior da Califórnia. E foi lá que em 2018, que eu tive ele. Ele já está com 6 anos agora. É meu companheirão. E em 2020, por motivos de saúde, eu tive 2 AVCs em Los Angeles. Não por conta da síndrome de Wolfram, mas por conta de um outro problema no coração. Eu cheguei ali à beira da morte, morri e ressuscitei. E estou aqui de novo. E foi uma experiência bem difícil, porque foi em abril de 2020, no início da pandemia, então fui para a UTI, não tinha familiares, os meus familiares todos aqui no Brasil. Enfim, foi uma experiência bem difícil, mas nem com o entendimento dos médicos, eles sabem como eu estou em pé, falando e andando e seguindo a vida, mas foi quando eu perdi bastante da minha visão por conta dos AVCs. Foi uma região que pegou um pouco da área da visão no cérebro. E, então, foi também uma grande descoberta para mim, porque eu já tinha uma visão bastante piorada por conta da atrofia óptica, por conta da síndrome, mas que eu faço o tratamento com o idebenona. Eu fui a primeira paciente com síndrome de Wolfram do mundo a começar a usar o idebenona lá em 2011. Então, a minha atrofia estava ali estabilizada, mas depois, com os AVCs, a minha visão piorou bastante. Eu tive a experiência dos primeiros 2 dias ficar completamente cega. E aos pouquinhos, eu fui recuperando essa visão pós-AVCs. E nos últimos meses, a minha visão acabou piorando de novo bastante também, por outras questões. Mas eu acho que o principal que eu posso passar aqui para vocês, que eu acho que é bem importante, que a gente falou bastante, a Janete falou como mãe, dos pais. Eu acho que assim, os meus pais, eles sempre me deram toda a liberdade do mundo para eu voar alto e ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu tenho a minha profissão, eu trabalho, eu tenho meu namorado que está aqui junto, o Rafa, eu tenho a minha vida independente, e os meus pais sempre me deram essa liberdade. Não é todo pai com uma filha que tem uma síndrome grave que deixa a filha ir com 18 anos morar no outro lado do mundo e levar uma vida independente. Muitas pessoas foram contra eles, mas eu devo tudo a eles, deles poderem me dar toda essa confiança, essa liberdade, para eu ser quem eu sou, para eu ter minha independência. Porque nós somos, como eu acho que foi até tu, Miriam, que falou
que nós somos muito mais do que a doença, do que a Lyon ou que a Wolfram. Nós somos pessoas, independente das nossas limitações, independente das nossas dificuldades, a gente precisa viver como qualquer outra pessoa que não tem uma deficiência. Então, a gente também é o reflexo dos nossos pais. Às vezes, os pais superprotegem os filhos, claro, isso é totalmente compreensível, mas muitas vezes isso acaba acuando as pessoas para elas se desenvolverem como seres humanos, como todos que têm direito. Então, acho que isso é extremamente importante. E é muito importante também, eu quero agradecer o Pedro. Eu tive a oportunidade de conhecer ele recentemente, já vai fazer um ano, em novembro do ano passado, por telefone, através do Dr. Chicane. Depois, a gente teve a presença dele, da irmã dele, agora lá em Porto Alegre, no nosso segundo jantar beneficente da Associação Brasileira da Síndrome de Wolfram. Ele estava lá presente com a gente, muita honra ter ele lá. E agora, eu aqui, então, esses encontros são extremamente importantes. E como tudo na vida tem ônus e o bônus. E eu falo que, claro, a Wolfram tem muitas partes negativas, mas se não fosse a Wolfram na minha vida, eu não teria a oportunidade de estar vivenciando coisas como essa aqui, de estar com amigos, de estar com pessoas que a gente se identifica, de passar momentos incríveis juntos, de trocar experiências. Sem a Wolfram, sem a Lyon, sem qualquer outra doença, a gente não teria tudo isso, né? Então, graças aos grupos... E graças aos grupos, graças ao Instituto Reconvexo, graças à Aliança Paranaense, graças à Associação da Wolfram, a gente consegue ter esses momentos aqui, a gente consegue crescer juntos. E eu sempre falo para o Pedro que, unidos, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo é trazer qualidade de vida para os pacientes, é trazer anos de vida, é trazer experiências para os pacientes, e juntos a gente vai conseguir atingir esse objetivo, achar aí a cura também, está bem perto. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Valéria. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Obrigada por estar proporcionando tudo isso, todo esse momento aqui para a gente. Obrigada. Eu que agradeço. E a Rafa chamou a atenção para uma coisa muito bacana, porque às vezes as pessoas nos encontram nas redes sociais e falam: esse povo só fala de direito, gente. Esse povo só fala de desesperação, de reivindica. Esse pessoal, a gente se diverte, viu? A gente viaja, a gente sai para comer, a gente sai para se divertir, a gente vai para teatro, a gente vai para cinema, a gente vai para exposições, vai para a praia. Então nós temos a vida social não para. É que acabam sendo os registros muito voltados, né, até por motivos óbvios, porque nós queremos deixar um legado e fazer provocações com relação a isso, até para que esse outro lado da vida social fique ainda melhor, né? As barreiras sejam diminuídas, como nós dissemos hoje pela manhã. A dificuldade de inúmeras pessoas que queriam estar aqui, que não conseguiram, porque o passe livre, apenas a lei do passe livre, como está hoje, repleta de brechas, faz com que companhias rodoviárias, né, impeçam as pessoas de irem e vir. Colocaram datas que não são compatíveis com a necessidade, né? Colocam aí o empecilho, dizendo que é só o carro convencional, e aí eles estão cada vez mais tirando os carros convencionais, colocando os executivos, os leitos, semileitos. Aí diz: não tem, não é que a lei garante esse, a gente não tem mais esse carro, você então não sai mais de casa. Então são lutas que a gente realmente vai ter que fazer e tem que deixar registrado. Mas os nossos momentos de alegria, de confraternização, né, de celebrações, eles acontecem sim, e a oportunidade de quem vai assistir depois disso, vai ouvir, vai conhecer essas falas, é de perceber que a vida não para. Não é isso, Rafa? Isso, o pessoal que me lembrou que eu esqueci para variar. Esqueci de falar sobre, rapidamente, Valéria, sobre os meus livros. Eu sou escritora também, então eu escrevi 3 livros. Eu não estou dizendo que a vida não para? Escrevi três livros falando também sobre toda a minha trajetória de vida.
Então, eu tenho aqui até 3 exemplares aqui para... Ah, a gente podia sortear depois, né? Adoro. A gente podia fazer um sorteio. E só para deixar o recado para o pessoal, quem quiser ler os livros, depois tem ali para vocês adquirirem, tem na biografia do meu Instagram, para vocês conhecerem um pouco mais da história. Enfim, é isso. Só para dar esse recado. Muito obrigada por lembrar. E a gente lembrar. pode fazer um sorteio depois. Vamos. A gente vai pensar como vamos fazer o sorteio, mas já estará na roda. Hoje temos vários sorteios, né? Tem a rifa do quadro e temos agora os livros da nossa querida Rafa aí, que está ofertando para a conferência. Obrigada, viu? Deus abençoe. Nós começamos as falas com mulheres, vamos encerrar com mulheres, então vamos dar voz para o Alexandre Brau. Está cumprindo cota de gênero aqui nessa mesa. Querido, que veio lá do Pará, que está no grupo de Lyon para Lyon, está conosco semanalmente, como âncora também no canal Instituto Lyon Reconvexo, e o nosso apoio de TI. Toda vez que trava alguma coisa, a gente pergunta para o Alexandre, né, o que a gente faz. Eu preciso comprar memória para o computador, o que eu compro? Ele já manda onde você compra, se parcela, qual aplicativo, quantos dias chegam, esse site é seguro, esse aqui não. Então, essa é a pessoa querida que vocês vão escutar agora e que eu também tenho o prazer de conviver. A fala é sua, Alê. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sou Alexandre Brau, moro em Itaituba, Pará. A trajetória para chegar aqui foi bem complexa. Necessariamente, passei uns 4 dias viajando de ônibus. Fui até Cuiabá, fiquei na casa da Fernanda, ela me hospedou lá por uns 3 dias. E depois eu segui viagem e vim para São Paulo. E hoje estou aqui. E como a gente comentou aqui um pouco, que a Lyon traz algumas vivências para a gente nessa vida. A princípio, ela afasta aquelas pessoas que não estão com você. Logo, quando você é acometido, você fica sozinho, você pensa que as pessoas realmente somem. Só ficam aquelas que realmente estão com você. E eu dei graças a Deus por encontrar esse grupo e conhecer diversas pessoas maravilhosas aqui hoje. A Valéria, conheci através do canal do Instituto Lyon Reconvexo no YouTube. E depois fui conhecendo as outras pessoas, o Mário, o Vilhena. Depois, em nossa equipe, o Pedro, que veio a agregar imensamente a esse trabalho e que é uma pessoa maravilhosa. Vim conhecer a Fernanda, que também é uma pessoa muito de bem com a vida. E é só você convivendo com ela. E eu só tenho a agradecer hoje aqui a todos por essa conferência e pela presença de todos. E espero que a gente continue aqui construindo um futuro melhor com vocês, com todos esses profissionais aqui envolvidos, tanto da parte jurídica, oftalmológica e assim por diante. Muito obrigado e vamos continuar com a nossa conferência. Miriam, com esse sorriso maravilhoso, o fechamento da mesa é seu. Por favor, fique à vontade e muito obrigada por estar conosco. Vim também de São Paulo com os irmãos e é uma das pessoas também que incendeia o grupo de Lyon para Lyon, motivando as pessoas, chamando, vamos para a rua, vamos juntos, né? Dando dicas de moda, né? Ela vem da área da moda, porque você vê que ela está lindíssima, né? Toda colorida, toda positiva. Na própria vestimenta dela, a gente percebe esse alto astral maravilhoso que a Miriam tem. Então, o encerramento da mesa é todo seu, querido. Obrigada. Obrigada.
Bom, meu nome é Miriam, com esse sorrisão, boca vermelha. Eu não tenho ainda, desculpem, o hábito de me autodescrever, porque eu até brinco que eu sou uma bebê, perto, enfim, da experiência de todo mundo. Eu tenho só 3 anos de acometimento. E, bom, então vou me apresentar. Eu sou a Miriam, tenho 41 anos, tenho 3 anos de afetada. Sou irmã do Jonathan e da Noemi, que estão aqui, o trilhão, que eu até brinquei, vamos lançar o trilhão, vamos lançar. Porque, assim, na verdade, sou filha, né? Minha mãe, que tem há 50 anos, a Lyon, que na época, imagina, né? Na época dela não tinha essa informação toda, né? Tudo isso que a gente tem hoje, na época da minha mãe não tinha. Então, quem adaptou ela, quem reabilitou ela foi a vida. E ela é o nosso maior exemplo. Assim como a Rafa teve os pais que a apoiaram, nós não tivemos a nossa mãe assim apoiando diretamente, mas o próprio exemplo dela, né? De não parar a vida, de não deixar que a depressão, a tristeza... Eu nunca vi minha mãe triste, sabe? Eu nunca vi minha mãe falar... eu tenho Lyon, eu tenho Leber e minha vida acabou. Nunca vi minha mãe chorar por isso. Ela sempre foi uma mulher feliz, sempre foi uma mulher guerreira, sempre trabalhou, né? Hoje, atualmente, eu não estou trabalhando. A minha afetação foi basicamente junto com a pandemia. Então, eu era uma mulher que eu trabalhava com moda, né? Trabalhava em loja de roupa. E, de repente, eu comecei a ter a percepção eu tentava enxergar o preço da etiqueta, a roupa fazia assim, parecia que sumia a etiqueta da minha visão. E aí, quando fechou tudo, né, com a pandemia, eu comecei a ter mais dificuldade. Quando voltou a gradativa, né, as aberturas gradativas, eu já não tinha mais a capacidade de encontrar uma peça de roupa no estoque. Eu fui perdendo, né, essa capacidade. Por ter meus irmãos, que já tinha, né, a Lyon, eles foram meus maiores apoios, né? Eles são as pessoas que me falaram, vai por aqui, faz isso. Foram me dando minhas diretrizes. Se não fossem eles, obviamente, eu teria tomado corticoide, eu teria quebrado a cara, né, batido cabeça para achar um diagnóstico. Eu brinco que eu basicamente levei o diagnóstico para os médicos, embora eles não falam assim, você tem, não. Eles vão fazer todo um ritual de bateria de exames, né, para fazer realmente os descartes, né, se você tem ou não. A gente ainda não fez o teste genético, ainda não conseguimos por questões financeiras, obviamente, ou enfim. Mas, assim, a gente convive muito bem, né, com as nossas dificuldades, as nossas limitações. Como a gente fala, né, Fê, a gente não se sente... Nós não sentimos pessoas que somos doentes. Eu não me sinto uma mulher deficiente, muito pelo contrário. Eu acredito que depois da Lyon eu sou uma outra pessoa, porque, de fato, eu tenho hoje a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas, com histórias de superação, que você olha, você fala... Para o meu lado, eu falo, caramba, eu não posso ficar lá na minha casa chorando, porque a menina foi com 18 anos nos Estados Unidos. A Juice, né, que pedala. Então, assim, não tem como a gente... participar de um evento como esse e não se sentir capaz, né? Eu acho que a capacidade está dentro de cada um de nós. Então, assim, eu como uma pessoa que muito pouco tempo, eu acredito, né, que eu já superei bastante coisa, mas tenho muito mais para superar, muito mais para caminhar, que eu até brinco, né, quando eu estou andando do lado do meu irmão, que tem 30 anos e eu tenho 3, eu falo, não estou superada a coisíssima nenhuma, não estou adaptada a coisíssima nenhuma, porque é o tempo, né? Muita coisa só vai vir com o tempo, né? Então, assim, eu já fiz algumas coisas, então eu vou voltar um pouquinho rapidinho lá. Aí eu perdi a percepção, a capacidade de reconhecer cores, então isso dificultou minha vida ao trabalhar. Aí eu também tive um acidente, eu caí descendo do ônibus, voltando do trabalho. Aí sim a empresa entendeu que, de fato, tinha um problema grave, que a empresa também não sabia lidar. Foi aonde que eu fui afastada. Fiquei de braço engessado por aproximadamente 90 dias. E quando eu voltei, a empresa me afastou por definitivo. Até que, finalmente, depois quase que um ano, fui aposentada automaticamente pelo INSS. Aí toda aquela saga, né, por busca de direitos, porque eles tratam o sistema, tá? Me desculpem.
tratam você como qualquer um inválido, sua vida acabou e você aposentou e fica aí com esse salário. Só que a gente eu brinco que a gente vira briguento porque a gente fala, não, peraí, existe a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, existem direitos adquiridos que outras pessoas lá atrás lutaram para que esses direitos existissem hoje, então a gente tem que fazer valer. É todo mundo se juntar, né, na mesma força, e falar, não, a gente não vai aceitar ficar quieto, eu não vou aceitar ficar aqui com esse salário, ou sendo descontado, como o nosso colega Alexandre, a gente partilhou, né? Eles acham que podem fazer o que querem lá automaticamente, e a gente não é obrigado a aceitar. Então, eu fui buscar os meus direitos, né? Precisei entrar com ações da parte jurídica, e sim, consegui, estou conseguindo conquistar, isso da parte de direitos, fora a parte social, que a gente também tem direitos, né? De viver uma vida bacana, aí são as outras questões que a gente vai nos lugares, né? Enfim, muitas das vezes as pessoas não sabem como tratar, né? Ou então a gente chega, às vezes a gente não quer ser identificado, porque no nosso caso, por exemplo, a gente não porta uma bengala, a gente acaba que tem um resíduo, ainda, né, a gente acha que é um bom resíduo e a gente usa, porque a própria doutora Bia nos orientou, né, falou, você tem um resíduo, tem que usar, tem que ler, tem que exercitar, porque acaba que você de fato, uma coisa que se você não utiliza, né, você pode ter uma piora, mas, enfim. Então, assim, a gente tem essas questões diárias a lidar. Então, seja, às vezes, eu me pego muito nisso, né? Eu ainda brinco assim, nossa, eu vou desenvolver aí um sistema de treinamento para o pessoal de loja, porque você chega numa loja, eles não sabem como te atender. Aí você fala assim, eu gostaria de... Né, Pedro? A gente conversou um dia sobre isso. Aí eu vou lá comprar uma roupa. Aí, não sei o quê. Eles não têm, assim, uma delicadeza. Aí, se você fala, eu sou baixa visão, não sei o quê, eles nem sabem. Muitas vezes não sabem nem o que é isso, baixa visão, né? Então, a gente se depara muito com isso. E assim, muitas das vezes, né, o outro também não tem culpa do que você tem, mas também ele não sabe lidar, e você fica naquelas, acaba que você fica nervoso, porque você também precisa ali de comprar a sua situação, o seu produto, né? Enfim, é tudo isso e mais um pouco, mas a gente está aqui brigando, né, por nossos direitos, para que não sejamos mais parte invisível da população, como uma vez eu ouvi isso, e eu falei, não, eu não sou invisível. e acho que é isso, essa questão da conferência, o que a conferência traz, né, no meu ponto de vista, e eu tive a oportunidade de estar lá o ano passado, né, porque até então... como no caso, eu só tenho há 3 anos, e também foi essa coisa de chegar e falar assim, não, eu vou descobrir algo aqui na internet. Eu cheguei e falei, essa internet tem que servir para alguma coisa, e foi onde eu me deparei no grupo. E acho que todo mundo meio que foi assim. E eu vi a importância do grupo, né? Apesar de já ter os meus irmãos, mas o grupo trouxe isso, mostrar que a gente não é sozinho, né, que a gente não é o único que está ali tentando entender como é que vai ser a vida daqui para frente, né, entendendo que, poxa, existe a possibilidade sim de fazer uma faculdade, existe uma possibilidade sim de viajar sozinho, pegar um avião, ir para o outro lado do mundo, quer dizer, existem milhões de possibilidades sim, e talvez até mais do que se eu não tivesse tido a Lyon, porque talvez eu estaria lá ainda trabalhando numa loja de roupa, não desmerecendo um vendedor, porque eu amava ser vendedora, né? Mas assim, talvez eu não teria aberto o meu horizonte, a minha mente para outras coisas que a Lyon me proporcionou, né? Então, assim, isso a gente até brinca, né? Meu irmão tem a metáfora, que é ver a outra metade do copo, a metade cheia e não só a metade vazia. Então, eu acredito muito nisso. Aí, dentro disso tudo, né? Eu também depois tive a oportunidade de me ingressar no esporte, porque eu já gostava muito, eu era da musculação, ainda sou da musculação, e eu vi ali uma oportunidade brincando assim, aleatoriamente, falei, vou correr aqui com essa turma, aí fiz pequenas maratonas, tá? Não tenho a pretensão eu brinquei, vou para a Paralimpíada, mas talvez eu já não tenha mais, né, essa força toda, ou tenha também, não sei, estou na fase de descobertas, de me redescobrir. Então, eu brinco assim, que a cada dia uma descoberta. Hoje eu quero fazer tal coisa, amanhã eu quero fazer outra, e assim sucessivamente. Então, eu tive a oportunidade, sim, de fazer pequenas maratonas. Eu corri 5 km, depois eu corri 8, uma night run, que foi incrível. Você fala assim, nossa, mas correr à noite? Muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa. E depois também corri 5K numa outra corrida. Para quem não conhece, a Ponte Estaiada, lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de passar na Estaiada correndo.
E acordar 4 horas da manhã, onde eu nunca imaginei na vida, falar, nossa, acordar 4 horas da manhã para correr, que loucura. Então, assim, foi isso que eu fiz. E eu achei maravilhoso, faria de novo, posso vir a fazer de novo, não sei. Tenho aí novos projetos, novas perspectivas, né? E acho que, realmente, a limitação, ela não existe. Ela existe dentro da gente se a gente quiser. E, além de tudo, né, eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque sem Ele a gente não é nada, né? E pela minha família, meus irmãos, né, que são a minha base, né, de tudo isso que eu estou vivendo. E esse grupo maravilhoso, o Instituto, que proporcionou esse dia incrível para a gente. Gente, obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você, Miriam. Pode, espera só um pouquinho. A Rafa quer te fazer uma pergunta. Miriam, a Rafa quer te fazer uma pergunta. Eu pedi para você responder rapidinho, que a Fernanda quer fazer uma fala. Então, vocês vão dividir o fechamento, tá bom? Tá bom. Como o Dr. Ticani falou na palestra dele ontem, que na Lyon vocês herdam da mãe, né? Os teus irmãos, eles já tinham a Lyon. Como é que era? Tu tinha esse conhecimento que daqui a pouco tu poderia vir a desenvolver a Lyon? Como é que era para ti saber que, nossa, de repente um dia pode ser que eu venha ter a Lyon e venha a perder a visão? É bem importante essa colocação, porque assim, hoje a gente sabe, hoje a gente tem essa consciência que foi a mãe que transmite. Antes da minha afetação, o que a gente tinha de informação era que o pai, alguma coisa do tipo, eu não me recordo, mas assim, não tinha essa informação precisa. Então, através da palestra do Dr. Ticani, a gente entendeu o quê? Que a mãe transmite e que todos os filhos, eles têm ali no DNA, né, no gene, a carga... Exatamente, carregam a mutação. E, até então, o que a gente tinha de informação era que eu provavelmente não teria. Porque, ainda mais com a questão da idade, né? Que eu tive a oportunidade também de passar pela doutora Juliana Salum, que fez meio que um mapinha genético da nossa família. Então, assim, aquela altura do campeonato, eu ter foi uma surpresa, né? Diga-se de passagem. E hoje a gente já sabe que minha filha pode ter, né? Quer dizer, ela pode desenvolver, porque ela já tem no DNA. O filho da minha irmã também. E a gente teve uma prima no Rio de Janeiro que 3 meses depois do meu caso ela teve. Ela está hoje, acho que com 14 ou 15 anos. Então, assim, o que é bacana disso tudo, o que é importante também disso tudo? Mesmo que os nossos filhos vierem a ter, eles vão ter aí uma carga de informação, mesmo que ainda não tenha tido a cura, uma carga de informação muito bacana, uma bagagem para eles enfrentarem isso. Então, poxa vida, você fala dessa forma? Sim, eu preparo a minha filha psicologicamente, lógico que cada um tem uma forma de aceitar. Minha irmã, por exemplo, levou 3 anos para se aceitar, mas dentro desse contexto, eu acho que a bagagem que a gente está trazendo para eles, caso eles forem afetados de alguma forma, eles vão ter basicamente um preparo maior do que os meus irmãos tiveram, por exemplo. Né? O meu irmão, para você ter uma ideia, minha mãe não sabia exatamente o que fazer com ele, tinha que correr para lá e para cá. Ai. Então, é justamente isso. Que legal, que bom. Parabéns. Bom, eu gostaria de fazer uma última colocação. O que eu posso tirar do evento até esse momento é que pessoas recém-afetadas que estão naquele momento de desespero, familiares que muitas vezes sofrem mais do que as pessoas afetadas, não se desesperem, né? Não se desesperem, porque, como o doutor Alejandro disse, não é a vida que acaba, ela recomeça de uma nova forma. E essa nova forma pode mostrar o quanto nós somos potentes, o quanto nós podemos fazer a diferença no mundo. Então, são novas possibilidades que se abrem, não é a vida que acaba.